paz do Senhor. Shalom, graça e paz. Estamos aqui para mais uma mensagem do nosso projeto, o Projeto Amareis. E nesse momento, eu convido vocês para entrar em oração conosco. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome santo, Pai. Espírito Santo de Deus, nos venha, Senhor Jesus, trazer, Senhor, uma palavra que venha trazer, Senhor, um bálsamo a cada coração, que seja uma palavra restauradora, que seja uma palavra edificante, Senhor, e sempre para a honra e glória do seu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O tema que Deus nos permitiu falar hoje, não temer. Não temer é um tema bastante oportuno para falarmos nesse momento, porque o medo na questão da dependência química é uma questão que assola muitas pessoas, porque até por uma questão de ser um estimulante. A dependência química leva as pessoas a usarem drogas por vários motivos. Mas um dos motivos que muitas vezes os usuários são levados é buscar um estimulante, buscar alguma coisa que dê coragem para uma certa situação. Mas como nós sabemos que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é enganoso, o que ele faz, ele, em vez de dar um estimulante que controle a coragem, ele dá alguma coisa que estimula a loucura, porque coragem é domínio do medo. Quando você domina o medo, você tem coragem. Agora, a ausência do medo é loucura, né? E a dependência química é, sim, muito ligada à loucura. E no momento do delírio, no momento da loucura, né, a pessoa tem lá o momento dela, mas muitas vezes, quando a pessoa está lúcida, naquele momento que a droga realmente ela causa uma privação dos sentidos da pessoa, né? Mas naquele momento de lucidez que a pessoa que muitas vezes sozinha as pessoas não conseguem sair. E nesse momento de buscar ajuda, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Jesus ele vem com uma proposta de salvação. Jesus pode sim salvar e libertar pessoas que são cativas nesse processo. Cativas sim, porque elas estão presas. E como eu falei no começo, a ideia de falar sobre não temer, não ter medo, né? Tem uma palavra, e eu convido vocês para meditar comigo. A gente vai falar em Isaías 45:10. Essa palavra nos fala assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então, a palavra fala, a Bíblia falando, é Deus falando com você. Não temas, né, não tenha medo, porque eu sou contigo. Deus é contigo. Então, meu querido, se você, aonde você estiver, você dobrar o teu joelho, você fazer uma oração e pedir para Deus, Deus, me tira. Deus, sabe, tenha essa certeza, né? É um relato que a gente traz aqui de muitas pessoas que verdadeiramente precisou ter um encontro com Deus, e quando tiver um verdadeiro encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Jesus, né? As pessoas nos momentos de loucura, elas se isolam nelas mesmas, né? E a coragem nos faz ter alguns posicionamentos que nos faz agradar a Deus. É fazer a vontade de Jesus nas nossas vidas, né? Em Mateus 25:36, ele fala: Estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Quando a gente vê uma palavra dessa, estive na prisão e foste me ver, existem vários tipos de prisão. E a dependência química é sim uma prisão. Aprisiona pessoas, né? E trazem tanto o usuário como os próprios familiares, eles ficam cativos daquela situação.
Mas quando somos semelhantes a Cristo e temos a preocupação de levar a mensagem de Deus, né? E a mensagem de Deus é levar esse abraço. A mensagem de Deus é levar essa mensagem e falar, né? Que você tudo pode naquele que te fortalece. E aquele que te fortalece é Jesus. Quando o nome de Jesus é exaltado na tua vida, quando você clama o nome de Jesus, a palavra Jesus tem poder. E clama, porque Jesus, como nós falamos na palavra no comecinho, Ele vai te sustentar com a destra da sua justiça. Então não te assombres, porque Deus é contigo, né? Uma coisa que é muito importante é as pessoas terem uma pelas outras, que é amor. O exercício do amor, porque o amor parece ser difícil de explicar o que é amor, mas a gente sente o amor. E muito mais que um sentimento. O amor é uma decisão. Você decide amar com a mesma intensidade que você decide odiar. Então, em sendo o amor uma decisão, se você decidir amar, igual o amor é uma decisão, a fé também é uma decisão. Se você decidir ter fé e buscar a fé, fé é uma coisa que cresce dentro da gente. Fé é no que eu acredito, né? Você pode impedir para Deus fortalecer a sua fé. Porque nessa questão da dependência química, as pessoas sozinhas elas não conseguem. Elas precisam declarar que precisam de ajuda. E a igreja está aqui para ajudar. A igreja está aqui para estender a mão e abraçar pessoas e famílias que se encontram nesse martírio que é a dependência química. Porque a dependência química é uma ilusão da mentira. É uma ilusão do diabo, porque é uma fuga da realidade. E é uma tortura, é uma coisa que leva as pessoas a momentos de vergonha extrema. Porque a gente bem sabe que o diabo, ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E ele quer, sim, envergonhar as pessoas. O diabo, ele quer colocar as pessoas em situações de humilhação. Mas Jesus, ele vem com essa proposta de trazer cura e libertação. Essa proposta Jesus vem com essa proposta de um amor incondicional. E para você vivenciar esse amor, você ter o domínio do medo. Você tem que ter coragem. Coragem até para dizer não. Coragem para dizer, porque o homem livre, ele não abre mão do direito de dizer não, eu não quero. Porque a dependência química, ele é uma prisão e uma tortura que muitas vezes as pessoas elas se veem em certas situações, né, oprimidas. A depressão é uma dor profunda na alma, mas a opressão é algo que vem de fora para dentro. As pessoas são oprimidas, sim, por dívidas, as pessoas são oprimidas por situações de incapacidade e por uma busca de um pretenso domínio do medo, uma busca de uma coragem que não vai existir, porque não é coragem, é loucura. E a loucura nos tira a razão. A razão é o que nos faz fazer boas escolhas. Quando você tem o domínio da sua razão, né? Porque o homem corajoso é o homem valente. O homem corajoso, ele é vitorioso. E a loucura, né? A loucura não leva as pessoas senão às situações irracionais. A loucura leva a situações que muitas vezes podem parecer proveitosas, mas não passa de delírio. A loucura envergonha. A loucura isola as pessoas, mas a coragem constrói. E o medo, ele nos mantém vivos. O medo é da natureza, né, do projeto de Deus, da natureza do projeto de Deus, que nós tenhamos medo. O medo não é uma coisa, não é uma falha no projeto do homem. O medo existe e é importante que o medo seja controlado. E o medo controlado nos faz pessoas corajosas. Temos que ter coragem para enfrentar situações, temos que ter coragem para verdadeiramente trabalhar as questões.
Dando Amém. continuidade aqui na palavra que o Vanildo já iniciou, o tema de hoje é Não Temas, e nós vamos ler em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Irmãos, essa palavra, né, vem bem assim do que a gente está vivendo hoje, né? Esse momento que a gente está vivendo de angústia, de aflição, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas tristes. Então, assim, esse tema, não temas, né? É pra gente ver assim o quanto Deus está falando com a gente, o quanto Deus quer mudar essa situação de cada um de nós. Não temer é você assim, é você não se preocupar com o amanhã. Não temer é você entender quem é Deus na sua vida. Porque, irmãos, o medo ele nos afasta de Deus. O medo, ele faz com que você fique longe de Deus. Com um exemplo, assim, quando você tem medo de alguma coisa, quando você tem medo, eu vou sair na rua, eu vou ser assaltada, né? Você faz o quê? Você foge dos lugares que você tem medo de passar, que você sabe que muitas pessoas foram assaltadas. Então, o medo faz o quê? A gente afastar daquele lugar que a gente tem medo, né? Então, assim, o medo, ele nos afasta daquilo, ele faz com que a gente mude a nossa rota, com que a gente se afasta daquilo que nos causa medo. Agora, o temor não. O temor, ele faz com que a gente tenha preocupação, que a gente se preocupe em não fazer aquilo, no caso, né? O não temas, não temer, né? É você se preocupar com aquilo que pode nos afastar de Deus, né? E o que nos afasta de Deus? O pecado, né? Então, assim, em nome de Jesus, né? A gente precisa entender, assim, como que nós estamos vivendo, como está sendo o nosso dia a dia com Deus, como que a gente está vivendo hoje essa situação, de que maneira a gente está enfrentando essa situação. Então, Deus, ele está falando pra gente, tem promessas, né? Está escrito na Bíblia 365 vezes, não temas. Por que será que está escrito isso? Porque Deus, ele quer, eu creio nisso, que não temas, uma para cada dia do ano, né? Então, assim, para todos os dias você acordar e falar assim, eu não vou temer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou temer, porque eu sei que Deus está comigo. E uma das coisas, irmãos, assim, que o temor, como eu falei, ele nos une a Deus. E o medo nos afasta de Deus. Agora, assim, o que a gente tem temido? Né? O que a gente tem tido temor? O que a gente assim, pode fazer para que a gente possa mudar essa aflição, essa coisa que vem, que preocupa? Lá no projeto, assim, as pessoas falam que quando elas passam por uma situação difícil, quando elas vivem uma situação sem dificuldade, aí elas vão fazer o quê? Elas vão usar droga, usar bebida, elas vão fazer coisas assim para que elas se sintam, pelo menos naquele momento, assim, aquele momento de alegria, de prazer, de achar que está tudo bem. Só que quando passa, volta o quê? Tudo de novo e ainda dobrado, multiplicado, porque aquilo não resolveu de nada, aquilo aconteceu, ficou pior ainda. Então é isso, né? É esse entendimento que Deus traz pra gente hoje. Se você está passando, como eu sei que muitas pessoas estão passando, por momentos de dificuldades, por perdas, né? Dificuldades financeiras, problemas nos lares, muito tempo ali junto, muita gente começou a ter atrito, começou a brigar.
Então, assim, se você está passando por esse momento, Deus está falando com você hoje. Deus está querendo te falar assim, olha, você não precisa temer, você só tem que me obedecer. Você só tem que ter a fé, que você tem que ter a esperança, a perseverança. Você precisa lutar contra o medo, mas temer a Deus. E o temor a Deus é eu ter mais fé, é eu me aproximar mais de Deus, é eu ficar assim mais ligado, mais conectado com Deus. Porque quando eu faço isso, com certeza, eu não vou ter medo da situação. Eu só vou ter temor, porque eu vou querer fazer as coisas de Deus. Mas esse temor vai fazer com que eu chegue e me aproxime mais e mais de Deus, que eu faça aquilo que agrada a Deus. E uma das coisas que eu vejo assim que as pessoas estão temendo são as más notícias. Porque a má notícia, ela começa, né, durante o dia todo, tem notícias à noite, tem pessoas que são enviadas para dar a má notícia. Então, assim, essa má notícia é você ligar a televisão, é você entrar nas redes sociais, você vê a má notícia. Sim, ela está acontecendo. Só que Deus está falando assim, não temas, né? Porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então a má notícia vem. Mas no Salmo 112, 7, fala, não se atemorize de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então a gente não precisa, a gente não deve, né, ter esse atemorizar com as más notícias, porque está escrito aqui, ó, no Salmo 112, 7, está escrito para você não temer as más notícias. Então essas más notícias, elas vêm para quê? Para deixar a gente abatido, para deixar a gente triste, para deixar a gente amedrontado, achando que nada vai dar certo, que se veio uma má notícia vai vir outra, e isso vai fazendo o que? A gente nos afastar de Deus, nos afastar do amor de Deus. E Deus é aquele que sabe, aquele que está governando tudo, está administrando tudo, está tudo no controle dele, ele sabe o que é melhor, ele sabe o momento, ele sabe a hora, ele sabe o tempo certo. Então, se a gente ter certeza disso, se a gente tiver a certeza de que Deus está no controle, de que Deus está nos guiando, de que Deus está nos protegendo, a gente não precisa temer. A gente vai ter a certeza que o nosso Pai está assim ao nosso lado, né? Que colocou os anjos ao redor. Então, assim, a gente precisa só fazer o que é certo, né? E o que é certo é você o que? Agradar a Deus, é você fazer a vontade de Deus, é você falar, Senhor, eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Senhor, eu quero fazer melhor para o Senhor todos os dias. É isso que Deus quer de cada um de nós. E isso, quanto mais eu fizer a vontade de Deus, eu não preciso temer. Porque a partir do momento que eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus está ali comigo, Deus está me guardando e te guardando, né? Esse espírito de medo. Ele não me dá esse espírito de medo, ele me dá espírito de confiança, ele me dá um espírito de perseverança, ele me dá um espírito de fé. Então eu preciso ter, sabe, essa fé em Deus. Eu preciso acreditar que Deus, o que Ele está fazendo é o melhor. Acreditar que Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Então não tema, sabe? Acorda assim e fala, Senhor, eu não vou temer as más notícias. Eu não vou temer aquilo que está querendo fazer com que eu paralise, com que eu tenha medo, com que eu fique, sabe, paralisado e não reaja. Deus, Ele quer que a gente haja, que a gente faça o nosso melhor todos os dias. Tem pessoas contando comigo e com você. Tem pessoas esperando de você uma atitude. Em Mateus 6,34, fala, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não sejam ansiosos.
Deus está falando também para a gente tirar toda a ansiedade, para a gente entregar o nosso dia para Ele, para a gente entender que eu preciso viver esse dia como se fosse o nosso último dia, mas assim fazendo o nosso melhor, sabe, amando nossa família, amando o nosso próximo, sabe, mandando uma mensagem para aquela pessoa que a gente sabe que está precisando, derramando amor e fazendo com que o nosso lar seja um pedacinho do céu. É isso que Deus quer, que eu vivo hoje, não aquela pessoa que acha assim, hoje eu não fiz, amanhã eu faço. Sabe, hoje eu não vou perdoar não, amanhã eu perdoo. Quem somos nós, irmãos? Sabe, quem somos nós para falar que o amanhã eu sei o que vai acontecer? Eu não sei. Então eu preciso fazer hoje. Eu preciso derramar amor hoje, eu preciso perdoar hoje. Eu preciso, sabe, fazer o melhor para Deus hoje. Eu preciso entregar, sabe, aquele meu melhor só para Deus, para minha família e para as pessoas, né, que eu conheço. Você precisa, assim, acreditar em você. Você precisa acreditar em você, acreditar em Deus e ter certeza que Deus quer o melhor para mim, para você, para nossa família. Que nós possamos entender o amor do nosso grande Deus e não temer nada, né? Mesmo, como eu falei, que a notícia venha ruim, que a notícia venha para querer entristecer, que a gente possa, assim, declarar, que a gente possa falar assim, Senhor, eu sei, Pai, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus e eu sei que Ele está fazendo por mim a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, meus queridos. Que essa palavra entre no seu coração, que essa palavra possa trazer realmente uma mudança na sua vida. Amém? Não temer, né? Não temer e, como a pastora Verônica falou, o pecado é que nos afasta de Deus. Então vamos ser confiantes e buscar na presença do Senhor, na presença desse amor incondicional. Amém? Amém. Então vamos fazer uma oração final? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento, ó Pai. E em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas que acabaram de ouvir essa mensagem agora, Pai, possam verdadeiramente ser tocadas, Pai. Traz cura, traz libertação, Pai. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. E como esse é um programa de YouTube, compartilhe essa mensagem com alguém. Sempre tem alguém que pode e precisa de uma mensagem como essa. No final também tem uma playlist com todas as outras mensagens do Projeto Amarés. Entra nelas, faz lá uma visita, que tem sempre uma mensagem que complementa o que foi falado aqui. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Amém. Glória a Uma Deus. semana Deus ricamente abençoe. abençoada. Amém. Amém. Glória a Deus.